Alô, alô, nave! Tá começando o De Cara com o CEO, o podcast que te conecta com histórias fora da curva, que fala sobre empreendedorismo, que traz inspiração para a sua vida, querendo tirar você da inércia. E eu não vou fazer muitos rodeios hoje, porque a lista do currículo do meu convidado aqui, a pesca, é enorme. Então eu vou cansar aqui, acho que vai ser meia hora de podcast só de currículo. O seu encontro agora é comigo e com essa pessoa, essa fera que está aqui. O cara é sócio do Ikigai Brasil, a maior escola de reeducação emocional comportamental do Brasil. O cara é trainer corporativo há mais de 15 anos, co-criador da reeducação emocional comportamental, o método REC, e psicoterapeuta. Além disso, o cara é master em PNL, hipnoterapia, com formações nas áreas de psicologia positiva, ACT, logoterapia, timeline therapy e mindfulness funcional. Caramba, meu amigo, eu vou ter que fazer um curso de inglês só para poder fazer o podcast. Gente, eu vou ter que me matricular. Quem quiser patrocinar o podcast, a gente, o curso de inglês aí, manda para cá, viu, pra gente começar a fazer. Porque tá vindo cada um aqui, meu amigo, com cada terminologia que tá acabando com o CEO. Se você pensa que acabou ter mais, meu convidado ele tem outros pré-requisitos importantes. Ele é uma das maiores autoridades brasileiras sobre metacomunicação. Autor do livro Escuta Positiva. Olha só que eu ganhei de presente aqui já hoje na largada. Super dedicatória aqui. Meu novo livro de consumo de cabeceira. E oficial speaker da TEDx com a palestra O Poder da Escutatória. Hoje sua mente vai ferver, vai pegar fogo, então antes de começar, já encheu sua canequinha, vai lá, se inscreve no nosso canal, já deixa o like, que só pelo currículo já valeu, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com todo mundo, para todo mundo ter acesso a esse conteúdo de altíssima qualidade, que vai ser apresentado aqui com o Pedro Cordier. Vem pra cá, Pedrão, você agora tá de cara com o senhor, meu amigo. Magno, prazer enorme estar aqui com você. Quando eu vi, né, quando você me convidou, eu falei, cara, prazer enorme estar aqui, porque águias andam com águias, né? E quando a gente quer aprender, a gente tá junto de pessoas que realmente têm a contribuir. E uma frase que me acompanha há muito tempo é que diz assim, ó, nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Perfeito. Então, cada vez mais, quando eu tenho a oportunidade de me conectar com pessoas interessantes, eu não perco essas oportunidades. Então a gente vai se conectar com milhares de pessoas interessantes que estão em casa hoje aqui, querendo nossos insights, querendo ouvir esse bate-papo. Muita gente, inclusive, que vai dar insights pra gente aqui pelos comentários. Tem muita gente boa em casa também que tem muito para contribuir. E eu já vou começar querendo entender um pouquinho mais da sua história, porque seu currículo é muito extenso, cara, né? Você tem muita qualidade naquilo que você faz, mas todo mundo tem uma trajetória por trás disso, tem uma história por trás disso. Eu queria conhecer um pouquinho mais da carreira do Pedro, né? Como foi que você foi direcionado para chegar nas formações que você hoje executa e transborda para a sociedade, para os seus clientes e para os seus negócios? Maravilha. É como se fossem 3 fases, Magno. Eu tenho uma primeira fase que é ligada à parte de comunicação, propaganda, né? Então lá atrás eu comecei na área de propaganda. Eu já peguei computador, já peguei tudo, né? Tá vendo esse cabelo branco, né? Mas eu peguei já essa fase, mas propaganda mesmo, né? De campanha, de ganhar prêmio, né? De curtir aquilo ali. Eu trabalhava na área de criação, né? Então era maravilhoso aquilo. Só que durante um bom tempo eu comecei a ver que a propaganda ela desperta desejo em todo mundo, mas nem todo mundo é demanda para os desejos. Ou seja, nem todo mundo tem a capacidade de ir lá e comprar aquilo que gerou de desejo nas pessoas. Isso me incomodava um pouco, até que a gente recebeu um prêmio, fomos comemorar, saímos, curtimos pra caramba, depois a gente passou no McDonald's, sempre o final passava no McDonald's, ou no Dogão da Morte, que tinha ali em Brotas, a gente aí passou no McDonald's, final de noite, a gente comendo, aí quando eu olhei, cara, embaixo daquele logo do McDonald's ali, daqui, né, que a gente tá aqui no Iguatemi, daquele Iguatemi. Sim, perfeito. Embaixo tava sentado assim, né, meio que assim, tal, um jovem, faixa, sei lá, 13, 14 anos e tal. E eu li assim e falei, caralho, o McDonald's representa uma das maiores marcas do mundo e ao mesmo tempo tem aquela pessoa de, pô, eu faço tanta propaganda. Essa pessoa deve olhar as propagandas que eu faço e fala assim, pô, eu queria tanto isso, mas eu não tenho condição. Falei, cara, eu devo gerar sentimentos muito ruins em certas pessoas, né? Isso gerou em mim uma puta de uma crise, né? Um conflito, né? Um conflito, né? E aí, ao mesmo tempo, eu
falei, cara, eu tô precisando fazer os meus próprios caminhos, tal. Eu saí de agência, montei minha própria agência, fazia umas coisas diferentes, tinha outros públicos, eu não atendia determinadas coisas, cerveja, cigarro, várias coisas assim, eu não atendia, não trabalhava com política. Procurei limpar um pouco esse caminho e conheci uns caras, bicho, uns caras que trabalhavam com tecnologia, trabalhavam nas Nações Unidas, né? Trabalhavam na FAO, e os caras eram desenvolvedores. Só que eu tô falando da época de que nem o iPhone era lançado, tinha sido lançado ainda. E aí os caras eram desenvolvedores Java, e na época o celular começou a ter Java no celular. Os caras falaram, pô, eu sou desenvolvedor, vai ter Java no celular, eu vou desenvolver para celular. Só que na época era celular, não era smartphone. Aqueles vidrinhos desse tamanho, né, tecla e tal. Mas quando eu conheci esses caras... Flipper? Isso, me apaixonei. E aí eu primeiro fui atender os caras como agência, mas me apaixonei tanto que a gente fez uma campanha essa foi muito legal. A gente fez um aplicativo e fomos para São Paulo para poder apresentar esse aplicativo. Aí tinha os players do momento. Era Nokia, era Sony Ericsson, Motorola, e a gente tinha uma reunião com o cara. Chegamos na Nokia, a reunião começou com 2 pessoas, começamos a falar sobre o aplicativo, 2, 3, 4, 5, fecha com a gente. A gente não precisou nem ir nos outros players. E aí, só que os caras querem que isso venha embarcado no 6100. Cara, era um que fechava e tinha o visorzinho da Nokia para a Copa do Mundo, né? Da Alemanha. E aí fechamos um negócio de R$160 mil em, sei lá, 2002, né? 2012. Aí a gente falou, caramba, né? Achamos o negócio. Pegamos e investimos em lançar o nosso próprio aplicativo, que era o MobTour. Salvador na palma da sua mão. Então eu migrei da propaganda para a tecnologia. Então nós criamos uma startup, né, chamada Spiritus Mundi, e aí começamos a desenvolver o MobTour. Cara, a gente trazia empresas de melhores do mundo, Jorge Vecilo, patrocinava. Só que naquela época a gente pegava o celular, botava os stands e dizia assim, me dê seu celular aqui. E aí a gente... E a equipe instalava 1 a 1, porque você tinha que entrar. Cara, era um negócio absurdo de difícil. Tava bem antes da onda. Viajamos para São Paulo, viajamos para vários lugares, apresentamos. E aí tivemos na Claro. Esse momento foi bem, bem legal, vale a pena compartilhar com você. E aí a gente tá com um aplicativo, esse aplicativo com 3, 4 cliques, a gente gasta pouquinho de dado, porque os dados computavam, né? A quantidade de dados baixada. Verdade. Lembra disso? E aí ficava caro. A gente conseguiu para o cara acessar o que vou fazer em Salvador, cinema, programação, com 3, 4 cliques, então dava tipo 5 centavos. Então era mais barato que fazer uma ligação, mais barato que tudo. E pô, dados. Aí o cara virou pra gente, cara. Pena que eu não gravei o nome desse cara, porque valeria a pena. Ele disse assim, dados, nosso negócio é voz. Ou seja, se naquele momento, Magno, ali na minha frente tivesse um cara que tivesse entendido que era dados, talvez tivesse, né, tivesse tido outro tipo de história ali. E aí a gente começou a trabalhar com tecnologia. Putz, isso aí foi muito legal. Passei bom tempo trabalhando com os ouvidos, ouvindo aplicativo. A Bahia teve o primeiro site de governo responsivo do Brasil. Com vocês. Com a gente, a Equilíbrio Digital, né? Que da Spiritus Mundi a gente criou o braço de fazer para os outros, que a gente criava para a gente e para os outros também. Cara, fizemos lançamentos imobiliários, atendemos LG, Coca-Cola, tudo que você falar aí de marca a gente atendeu nesse lado do desenvolvimento, aplicativos, né? Fazíamos, eu não sei se você lembra, na época do Facebook, tinha uns jogos dentro do Facebook. Lembro, sim, claro. Pronto, a gente desenvolveu jogos para dentro do Facebook e, inclusive, ganhamos prêmios internacionais, né? Quando eu trabalhei, fiz uma consultoria para a Única, né? Fui Creative Technologies da Única, e a gente fez o lançamento do Twitch.do com a equipe de Dude. Dude é um monstro do pântano da publicidade, né? Ele era sócio da Única na época. Eu fui para lá como Creative Technologies, ganhamos prêmio. Então, assim, tem uma época muito legal da tecnologia. Até que eu fui fazer uma permuta, né, com um cara que ele era o Moisés Ribeiro, que ele tinha uma empresa de coaching. E aí ele falou, cara, dá para fazer parte em permuta? O Moisés já veio com a gente recente aqui. Moisés é gente boa pra caramba. Eu gosto muito de Moisés. Eu sou muito de honrar as pessoas do meu caminho, sabe? E Moisés foi meu primeiro contato direto, assim, com o mundo do desenvolvimento humano. Tem 11 anos agora. E aí ele falou, eu falei, tá bom, eu sempre gostei de aprender e depois eu fui entender por quê, você vai entender por quê.
falei, tá bom, vou fazer 2 finais de semana, vou lá. E aí, cara, quando eu botei o pé no mundo do desenvolvimento humano, eu senti um chamado. Eu falei, migrei de propaganda para desenvolvimento de tecnologia, mas eu acho que o negócio mesmo é desenvolvimento humano. E nas 3 áreas foi super bacana. Então não tem muito essa coisa de que assim, foi ruim. Não, tudo foi legal. Mas quando eu comecei contato com o desenvolvimento humano, aí eu comecei, né, fiz o primeiro curso de coach, e a partir daí, aprofundamento, e mergulhei. Eu sou muito de mergulhar, né? A superfície tem uns peixinhos, mas o peixinho gostoso mesmo está na profundidade. Então mergulhei, fiz muitos cursos, muitos aperfeiçoamentos e tal. 2 pós-graduações, enfim, muita coisa. E estou no mundo do desenvolvimento humano aí há uns 12 anos, mais ou menos. Então, e aí a gente 3 áreas, né? já vimos aí que você já, além da sua trajetória, extensa, só no último período aí foram 11 anos, né? Não vamos falar de muito tempo não, para não calcular a sua idade. Eu nasci em 71, vou fazer 52 esse ano. Mas a capacidade de pivotar, de mudar de direção, redirecionar a carreira o tempo inteiro, encontrando, observando e diagnosticando as possibilidades que foram surgindo no mercado, né? Perfeito. E às vezes tem gente que está em casa que está muito focado em uma determinada coisa que não está dando certo, que não é um momento legal, e tem uma grande oportunidade do lado dele acontecendo, na frente dele acontecendo, e ele talvez não esteja tendo a coragem de mudar de direção. Excelente. E essa primeira reflexão que você fez aqui para mim me trouxe esse insight, essa necessidade da gente viver esse momento presente com muita intensidade, para que a gente tenha a capacidade de perceber as possibilidades de mudança, né? Perfeito. E mudança, ela é uma coisa que traz desconforto, óbvio, mas que, se bem feita, traz frutos que você vai colher que você não colheria no terreno que você está. Exatamente. Você vai para terrenos mais férteis, você tem uma vista mais bonita, de repente, você tem um campo um pouco mais verde, né? Sim. Você consegue criar um gado mais bonito. Sim. Então, assim, depende do local que você está. Se você consegue migrar, direcionar, bem direcionado, né? Não sair também atirando para todos os lados, gente, porque não é isso que a gente está falando aqui. Né? É saber aproveitar as oportunidades. E você demonstrou isso aqui nessa sua trajetória de carreira. Que foi dos 20 aos 50, então que foi 30 anos. 30 anos que você pivotou aí 3 vezes. 3 vezes. É como se fosse a cada 10 anos eu dou... deu uma girada, mas não, você foi aperfeiçoando, a cada 10 anos começou entendendo de publicidade, em como comunicar. Isso. Depois você entendeu a tecnologia no começo dela, embarcou essa comunicação na tecnologia. Exatamente. E aí depois você, tudo na verdade se comunica, né? Tudo faz parte de um conceito único. E depois você pegou tudo isso que você tinha aprendido entre tecnologia e comunicação e levou isso tudo para a pessoa. Porque hoje você comunica com seres humanos através da tecnologia. Cara, eu acho que fizeram um resumo tão bem feito, né, da história. Que é exatamente isso, esse acúmulo. Então, na verdade, o que eu aprendi da área de comunicação, eu levei para tecnologia. Tanto que a gente, fazia coisas que ninguém fazia, porque veio de lá. E na área do desenvolvimento humano também a gente se comunica, né, de uma maneira diferenciada usando as tecnologias perfeitas. Através dela, né, hoje. Né? Então a cada área que você vai, você leva... Você levou a bagagem, né? Você levou a bagagem daquilo que lhe importava, sim, né? Sim, o aprendizado, né? Como aquilo me impactou e o que eu impactei também aquele meio, aquele mercado, aquele momento, né? Então a gente vai trazendo e... A gente sempre fala aqui que sucesso não tem a ver com acumular. Né? Que as pessoas pensam que sucesso é ter, quanto mais você tiver, mais sucesso você tem. Não é sobre ter títulos, não é sobre ter carros, não é sobre ter casas, nem dinheiro. O sucesso é sobre acumular conhecimento, é sobre você acumular bagagens, histórias inspiradoras, histórias de vida, é você ser capaz de tocar a vida de outra pessoa e mudar a vida de alguém. Perfeito. A gente vai chegar nessa parte do sucesso lá, não. Agora, só uma observação, que você falou uma coisa que foi um gancho muito legal, que você falou assim, perceber as oportunidades de mudança. E uma das minhas formações, quando eu fiz a pós em psicologia positiva, uma das disciplinas foi mindfulness. E eu, quer dizer, já gostava, já li e tal, mas essa disciplina, o curso foi maravilhoso, né, na PUC do Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de aprender com o Martin Seligman, que é o criador da psicologia positiva, com o Mihai Csikszentmihalyi, que é o criador do Flow. Então, assim, aprendi, né, eu gosto muito de beber da fonte. Bebeu assim. da fonte. E a doutora Tamara Russell é um dos expoentes do mundo, né, do mindfulness. E principalmente que ela, além de ser neurocientista,
ela é também faixa preta de Kung Fu. Então, ela traz a questão do mindfulness com o corpo, né, com aqui, agora e tal. Então, quando você fala em perceber oportunidades, a gente só percebe oportunidades no momento presente. Então, se eu estou realmente vivendo o meu aqui e agora, eu estou conectado com o momento que eu estou, né, com a situação que eu estou, eu consigo perceber coisas. Agora, se eu estou com a cabeça lá no futuro, no amanhã, eu estou ansioso. E a ansiedade traz uma velocidade, pensamento pra caramba na sua cabeça, e você não consegue ter aquela perspicácia de perceber, né, os detalhes, as situações, na velocidade. Ou tá muito lá atrás também, né? Lembrando de momentos felizes que teve que não tem mais. Ou então eu poderia, eu deveria. Como foi bom. Ou então já pensou se eu tivesse feito diferente. Eu detesto aquela frase, tempo bom que não volta mais. Eu detesto essa frase. É uma frase que ancora a pessoa. Não gosto não. Tempo bom é o que eu vivo hoje, adoro. Isso. E aí o momento presente, essa conexão com o momento presente, te dá essa oportunidade de você perceber isso que você trouxe. Mindfulness. Porque o Mindfulness ele tem 2 pontos importantes. O monitoramento aberto e a atenção plena. Então eu estou percebendo tudo, escolho esse foco. Percebo tudo, escolho esse foco. Percebo tudo, escolho esse foco. Então cada mudança de foco é uma mudança que está sendo escolhida, aquela mudança de foco. Mas eu estou percebendo tudo. É isso aí. Eu estou aqui, estou vendo a galera aqui do lado, estou vendo tudo acontecer, mas eu escolho nesse momento estar conectado com o Magno, escutando você, falando com você, vendo suas expressões, suas microexpressões faciais, porque é uma atenção plena, tá? Mas ao mesmo tempo o monitoramento aberto. Perfeito, perfeito. Eu quero falar hoje sobre comunicação interpessoal. Opa, maravilha. Sua área. Escuta positiva, mentalidade, estou na sua praia. Vai ter alguns conceitos que você vai ter que me explicar e explicar para quem está em casa também, para ajudar a gente a entender e a conduzir essa conversa de hoje aqui. Perfeito. Tem muita coisa nova, né, acontecendo nessa área que você é o mestre para explicar para a gente. Para começar, eu queria entender essa ideia de reeducação emocional comportamental. Manda pra gente. Maravilha. A gente tem 3 conceitos aí, né? Primeiro, a questão da reeducação. Por quê? Porque a gente pensa que a gente está sendo educado, mas na verdade a gente está sendo escolarizado. Né? Se você parar para pensar, Magno, como era um carro em 1920? Como era um carro em 1940, em 60, 2013? Imagine essa sequência de carros. Como era o telefone, né? Em 1920, blá, 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 blá. E agora imagine a escola. Como era? A mesma coisa que hoje. Não mudou nada. Nada. As cadeiras, a pessoa senta, aí bate a sirene, sai, blá, 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 aí volta. O professor fica lá, blá, 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 certo? Então, das poucas as coisas mesmas que mudou, matérias. mesma matéria. E a gente vê conhecimento, habilidades pouquíssimas praticadas e atitude quase zero. Né? Então, do chá, a gente malmente tem o C, que é conhecimento, às vezes um até nem de tanta qualidade assim, pouca habilidade, ou seja, pouca prática e quase nada de atitude, que são o quê? As habilidades comportamentais. Né? Então, a gente viu que a gente precisa passar por um processo de reeducação. E aí a gente traz também as questões das emoções, porque se a gente não trabalha a nossa inteligência emocional hoje, você é CEO de uma empresa e sabe que a gente muitas vezes contrata por currículo, né? Técnico. Aí, esse cara é bom nisso, vai contrata o cara. E demite a maioria pelo quê? Emocional, sempre. Comportamento, né? Emocional, comportamental. Sempre. Então, assim... Eu sempre digo aqui, fazendo um parêntese, aproveitei esse gancho seu, que é importante. Claro. Antes se contratava muito pelo hard skill, né? Então você ia pegar as competências técnicas do cara, a gente queria caras tecnicamente bons para completar as áreas da gente de qualquer empresa. Perfeito. Aí essa era a cabeça do gestor do negócio. E eu, particularmente, vi muito isso depois da pandemia, tá? Pós-pandêmico. As pessoas que eram muito boas de hard skill, até as mais sêniores, elas adoeceram emocionalmente. Talvez o isolamento, Sim. talvez a não sociabilidade. E eu percebo que as pessoas chegam aqui com hard skill top, lá em cima, lá no topo, e o soft skill
merda. Capacidade relacional, zero. O cara não consegue escutar um não. O cara não consegue dar um tropeção. O cara não consegue acordar e perder o ônibus ou perder o transporte, pegar um engarrafamento, que ele chega de uma boa empresa, ele desconta nas pessoas. E essa capacidade, essa inabilidade emocional de lidar com a controvérsia do dia a dia, que tem mais controvérsia do que coisas a favor, e a vida é assim. É assim. Né? Senão seria muito fácil de viver, senão a gente não amadurecia, não aprenderia nada. Então, hoje, eu vejo um movimento de contratação muito mais focado em contratar soft skills, pessoas com capacidades emocionais melhores e treinar as habilidades técnicas posteriormente. Perfeito. Né? Aí eu vou te devolver o gancho agora para você ver se é exatamente o que está acontecendo no mundo. Isso que está acontecendo. Agora, eu posso te falar, cara, a gente viaja o Brasil inteiro dando treinamento, a gente está em Manaus, está em Santa Catarina, tá em São Paulo, e eu vou te falar, cara, a regra ainda é essa. RH, currículo, contrata os caras, fazer entrevista, contrata o cara, né? E no dia a dia o cara não lida bem com aquilo que a gente trouxe. Então, a gente traz hoje um trabalho, né? A gente tem cursos de formação para realmente ensinar as pessoas primeiro a lidar consigo mesmo, a fazer esse mergulho de autoconhecimento, né? A eu entender o meu perfil comportamental, entender as minhas potencialidades, entender aquilo que eu sou bom, entender os meus talentos, reconhecer muitas vezes, que às vezes existe, eu nem sei que existe aquilo, mas também existem as interferências, aquilo que está impedindo você de ser a sua melhor versão, né? Tem os sabotadores que estão atuando na sua vida e muitas vezes você não sabe, né? Tem crenças que são formadas às vezes lá atrás, né? Meu pai, pensa no pai, mãe, minha mãe é maravilhosa e tal, mas aquele pai que cobria a gente, dava beijo antes de dormir, aquele pai assim, do caralho, não tenho nada para falar meu pai é espetacular e tal, mas ele tinha as crenças dele e às vezes a gente tinha uma vida batalhadora normal, nunca passou fome, mas também nunca sobrava muito, era vida normal. E o irmão de meu pai, meu tio tinha muita grana, barco, cacete e tal, e casa de praia, e porra toda. E aí ele às vezes ia chamar a gente pra passar e tal, aí meu pai dizia, não vão não, aí não deixava a gente ir, depois dizer, isso não é pra vocês. Eu tinha 13 anos de idade. Então esse tipo de crença, você começa a dizer, porra, então isso não é pra mim. Então todas as vezes que você começa a ascender na vida, sem saber, inconscientemente, vem a crença e fala, ei, isso não é pra você. Se sabote, seja demitido, ou pule fora, ou largue, entende? Então essas crenças impedem. Então a fórmula que a gente trabalha, né, que vem lá do mestre Tim Gallagher, que eu fiz uma formação inclusive, o coach começou com Tim Gallagher, né, na década de 70, quando ele escreveu o livro The Inner Game of Tennis, e começou ali. Eu tive o prazer de fazer pessoalmente uma formação com ele, né, foi a última no Brasil. Bacana. Pessoal, e a fórmula que ele trouxe é performance igual potencial menos interferência. E que a gente revisou e ampliou na reeducação emocional comportamental, performance igual potencial menos interferência vezes propósito, que é a terceira parte da equação. Então assim, posso saber meu potencial, posso entender quais são as interferências, mas por que eu acordo pelas manhãs mesmo? Qual é o motivo de eu estar, de eu estar aqui, de eu estar fazendo o que eu faço? Então, se você não vê sentido, você vê o que acontece muitas vezes com artistas, pessoas, muita grana, dinheiro que não... E infelizes, ou até mesmo casos até mais extremos. Né? Quantos artistas a gente vê, né? O cara do Nirvana e vários outros até cometer suicídio e coisas do gênero. A própria Gisele Bündchen, né, no livro dela, ela relata que ela chegou num momento que ela falou, cara, e daí? E aí na Mandala Ikigai, né, que a gente não falou aqui, mas falou antes, em off, Sim. Tem 4 áreas ali da Mandala, né, o que eu amo fazer, o que eu sou bom em fazer, o retorno que eu tenho e o propósito. Quando você não enxerga o propósito, não fecha. Então, porra, amava fazer, ela amava desfilar, era bom em fazer, pra caramba, ganhava dinheiro, rios. Mas e daí? Pra que diabo eu fico passinho pra baixo na passarela? Qual era o propósito? Qual era o propósito, entendeu? Então foi só quando ela percebeu, cara, quantas pessoas eu inspiro, quantas pessoas, né, eu mesmo comecei do nada, então quantas pessoas se inspiraram em mim. Foi quando fez propósito na vida dela que ela deu aquele salto, né, de realização. Sim, pessoal, tá? Exatamente. Então é importante a gente perceber que a reeducação emocional comportamental é um método para te ajudar a viver uma vida em Ikigai. E acho que vai casar com a pergunta que eu tenho aqui na frente,
que é como as habilidades de ter esse desenvolvimento humano, essa reeducação emocional, podem influenciar a jornada empreendedora de alguém, segundo sua visão. Né? Essa reeducação emocional se pode influenciar e como pode influenciar a carreira de quem está em casa agora e que está nessa situação que você falou aí. Cara, eu estou no trabalho que eu queria, que eu tinha pedido, eu gosto do que eu faço, mas eu não estou feliz. Mas eu não estou feliz. Né? Eu não estou satisfeito, eu não estou feliz. De que forma que a reeducação emocional pode ajudar a influenciar essa pessoa a se reencontrar no ambiente de trabalho, por exemplo? Maravilha. A gente tem uma ferramenta que a gente chama de mandala incompleta. Né? Porque a gente vai analisar as 4 áreas da vida da gente. Qual dessas 4 áreas está com um pouco de deficiência? Vou dar um exemplo aqui. Tinha uma advogada que foi cliente minha, né, de atendimento, né, psicoterapia. E aí ela entrou. Eu ganho muito dinheiro, tá? Eu sou boa pra caramba, por isso que eu ganho muito dinheiro. Então, sou boa pra caramba, ganho muito dinheiro. E até vejo um propósito, porque assim, eu ganho as causas, então ajudo as pessoas no sentido, bababá. Mas eu não gosto de advogar. Não gosto de advogar. Então a mandala dela incompleta é: eu sou boa, ganho dinheiro e até vejo um propósito, mas eu não gosto, cara. O que você gosta? Eu gosto mesmo de ajudar idosos e tal, tô precisando largar tudo, botar uma ONG de idosos, o caramba, bababá. Encurtando, o que ela percebeu? Que a advocacia proporcionava a ela fazer tudo aquilo que ela fazia pelos idosos. Então, quando ela ressignificou, putz, claro que eu tô dando um tweet sobre isso, né? Cada um tem o seu processo, né? Claro. Mas quando ela ressignificou, ela disse assim: Pedro, você sabe que a hashtag Segundo, que você brinca e fala, eu até tô conseguindo perceber, eu já não trabalho mais com aquele ranço. Por quê? Porque eu percebi que tem um valor naquilo que eu faço. Então, às vezes, é alguma dessas áreas da mandala que está incompleta. Uma delas, que acontece muito, é a questão de propósito. Eu não sei por que eu acordo pela manhã. Né? Ganho dinheiro, às vezes eu ganho um bom salário, às vezes eu sou até empreendedor, às vezes até sou chefe, às vezes eu sou diretor, CEO. Mas pra quê, cara? E aí a Ikigai, a palavrinha Ikigai, muita gente, né, não conhece, ela tem origem no Japão e no arquipélago de Okinawa. Foi feito um estudo no mundo para saber quais são as zonas azuis do mundo. O que são as zonas azuis? As zonas onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Aí tem na Sardenha, na Itália também, em vários lugares do mundo, mas Okinawa mais. Os caras viajaram para lá para entender que porra é essa que esses japoneses tudo vivem mais de 100 anos. Quando chegou lá, cara, os caras viviam em Ikigai. Ou seja, os caras tinham um motivo para acordar pelas manhãs. E aí a gente pensa assim, então Ikigai é tipo assim, salvar as baleias, são coisas gigantescas. Não. Aí você vê casos de uma senhora que tipo assim, criar meus netos é meu Ikigai. Né? O outro, ser campeão de arte marcial é o meu Ikigai. Então assim, descubra o seu Ikigai. Né? E dentro da empresa, dentro daquilo que você faz, por que você faz aquilo? E a gente tem mudanças muito legais, Mário. Muito legais. Eu estava fazendo um trabalho no Resort La Torre, lá em Porto Seguro, na Bahia, com o pessoal. E aí foi média gerência. Beleza. E aí o coordenador geral da parte de limpeza, tá? Ele disse: o que você faz? Aí ele baixou a cabeça. Eu cuido da limpeza. Engraçado que ele baixou a cabeça. Envergonhado, né? Envergonhado. Aí eu falei assim... Eu cheguei aqui e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando eu entrei no banheiro do La Torre. Eu fui entrar e eu senti aquele bem-estar. Né? Aquela limpeza, aquela preocupação com detalhes, o sabonete líquido, né? A qualidade de tudo impecável. Aí ele olhou assim pra mim, eu falei: já passou pela sua cabeça que em vez de você limpar banheiro, você proporciona bem-estar aos hóspedes do La Torre? Aquele mesmo cara fez assim, ó. Cresceu alguns centímetros quando ele entendeu o propósito do que ele fazia.
E eu dei um exemplo assim, mas eu tenho também um exemplo, a gente estava trabalhando com a diretoria da Carrier, né? A gente estava num resort em Itapevi, e aí a gente trabalhando com a diretoria, e aí a pessoa que trabalhava no setor financeiro. Aí, papai, o que é que você faz? Você ama o que você faz, falando das áreas da mandala, ela fez. Eu trabalho no financeiro. Como amar? Como dissesse, né? Aí eu falei, tá bom. Quando a pessoa entra na sua sala, chega cheio de pepino, é sempre pepino, bababá. Eu digo, tá bom, como é que essa pessoa sai? Bem melhor, porque muitas vezes eu resolvo o problema dessas pessoas. Eu digo, eu fiz, caramba. Então, assim, quando as pessoas saem do contato comigo, elas saem melhores a partir daí. Então, eu melhoro a qualidade da vida do trabalho e ela começou a elaborar. Então, assim, o olho brilha, a pupila dilata, o corpo cresce. Sim. Quando você se conecta com o seu propósito. Verdade. Quando você entende. Então, desde o cara que limpava o banheiro a uma diretora financeira da América Latina, mesma coisa. Se conectou com o seu propósito, você entende o motivo pelo qual você acorda pelas manhãs. Boa. Desafios. Nossa vida, a vida de todos nós está muito cheia, né, de desafios. Bastante. Diários, inclusive. Todos os dias. Nas suas experiências aí de vida, de profissão, de entendimento, de conhecimento, quais são os principais desafios emocionais e comportamentais que os empreendedores de hoje estão passando? E de que forma que você acha que o método REC pode ajudá-los a enfrentá-los? Muita crença, cara. Cada um tem as suas. Crença limitante? Muitas crenças limitantes. Muitas. Eu digo o seguinte, é como se as pessoas, nós inclusive, vou me incluir, tá? Todos nós, muitas vezes a gente age como passados ambulantes. Por quê? Vou lhe fazer uma pergunta. Magno, você gosta de caju? Eu gosto. Você gosta. Quando você falou que você gosta, qual foi a última vez que você provou comeu caju? Tem um tempo já, viu? Tem um tempo. Tem um tempinho. Tem um tempinho. Então você acessou sua memória do momento em que você teve um contato com o caju e você, nesse caso, gosta de caju, mas quem gosta não é o Magno de hoje. Não. É o Magno de 3, 4, 5 anos atrás, que tal. Do mesmo jeito, é assim que a gente trata nossas experiências. É de como aquilo me impactou. Então a gente não faz uma coisa que até eu trago no livro, chamada atualização de software. Porque seu celular toda hora tem uma notificação para você atualizar o software. Mas e você atualiza o seu software? Então a gente vê pessoas completamente desatualizadas, emocionais, comportamentalmente. E vive hoje a realidade a partir das crenças que foram estabelecidas ao longo da sua vida, cara. Então esse para mim é o principal desafio, é a gente acessar essas crenças e a gente desatar esses nós e a gente ressignificar essas questões. Porque, cara, desenvolver pra gente na Ikigai Brasil tem a ver com tirar o que envolve. Porque na nossa essência a gente é bom pra caralho. A gente tem muita qualidade, só que a gente vai ao longo da vida sufocando, soterrando. Então às vezes você fica ali dentro, da sua essência dizendo, porra, cara, querendo botar uma mãozinha pra fora no nariz pra respirar e você tá ali sufocando com crença, com paradigma, com medo, com tanta coisa, te impedindo traumas, né? Te impedindo de ser a sua melhor versão. Então vamos lá, pra gente ressignificar, vou tentar fazer um resumo aqui, tá? Claro. E você me corrige. Vamos lá. Para a gente tentar ressignificar, encontrar um propósito, redirecionar a nossa vida, a gente precisa passar por uma desconstrução. Uma desconstrução. Cara, é assim, ó. O tempo todo a gente precisa desaprender e reaprender. É sobre deixar coisas para trás, então. Também. Sabe? Isso é muito legal. O John Grinder, um dos fundadores da PNL, né? Eu fiz inclusive a formação de PNL com o Dr. Francesco Pellegata, que ele estudou diretamente com o Grinder, com o Bandler, com todos os criadores da PNL. E o Dr. Francesco, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, que o Grinder, ele fala assim, eu troco de crença, cara, como eu troco de roupa. É isso aí. Troco de crença, como eu troco de roupa. Minha questão é, tá dando resultado?
Essa crença está me levando mais próximo de onde eu quero ir? Se sim, vamos nessa. Adaptabilidade, Vamos né? reforçar, Capacidade de adaptar. vamos cada vez mais. Então, quando a gente fala de atualização de software, também tem coisas que você sim mantém. Né? Claro. Meu pai, porra, é a mesma pessoa que falou aqui, ele sempre foi uma pessoa de assim, ele trabalhava com corretor e tal. Então, cara, ele conversava com o cliente dizia assim: tome, Ramalho, minha chave, venda meu imóvel. Às vezes, primeiro contato. Por quê? Porque era um cara que passava muita confiança, credibilidade, sabe? Perfeito. Fio de bigode. Aquele cara de fio de bigode. Às vezes perdia dinheiro em negócio porque ele disse que era isso, dava a palavra dele. Então, assim, esse tipo de crença, volto e digo, pô, tanto fala da puta ganhando dinheiro, será que aí fala, não, cara, essa crença eu quero comigo. Então, essa atualização não significa que você vai abrir mão de tudo, não. Aquilo que lhe dá certo, aquilo que tem a ver com seus valores, aquilo que continua, né, fazendo você caminhar, mantenha, reforce, amplie. Mas tem coisas que não estão, cara, não estão te levando, né, mais próximo dos seus resultados, e aí você pode se livrar disso. Vai descartando, vai tirando da mochila. Vai descartando, vai. Vamos falar de comunicação interpessoal, Pedro. Maravilha. Bom? Acabamos de falar agora de soft skill, tem um pouquinho de tempo aqui, a importância, olha só, tudo a ver com essa comunicação interpessoal que a gente vai falar, entre saber desenvolver uma boa comunicação, que para mim é um ativo super importante para quem está empreendendo. E aí quando eu falo empreendendo aqui, tem muita gente que assiste a gente pela primeira vez e que acha que o meu conceito de empreendedorismo é um cara que é dono de empresa, não é. Eu acho que até o cara que é elitista está empreendendo, porque ele é Perfeito. O seu instrumento de trabalho, ele é a sua empresa, ele é o seu você S.A., né, literalmente. É aquele cara que tem que saber se vender para galgar novos espaços, independente de onde ele esteja, com quem ele esteja ou o que ele esteja fazendo. Perfeito. Tá? Essa capacidade de se conectar com outras pessoas, né? Essa comunicação interpessoal dentro de uma organização, olha só, é uma coisa bem complexa, né? Com crenças diferentes, sim, né? Com valores diferentes, educações diferentes no meio desse propósitos diferentes, porque a organização de fato ela tem um propósito, ela tem um valor, mas cada funcionário, cada colaborador, cada empreendedor, cada ser que compõe aquela organização, ele tem um direcionamento próprio também na sua vida, perfeito? Essa habilidade de escrever, falar, se comportar, ouvir, ler, né, se expressar, ela é importante, estou correto? Essa talvez seja uma das principais habilidades hoje do mercado de trabalho. Total. Fala pra gente sobre comunicação interpessoal, então. Total. Eu diria assim que, primeiro, é um dos pressupostos da programação neurolinguística que a gente não pode não se comunicar. Eu não consigo não me comunicar. Qualquer coisa que eu faça ou não faça, eu estou me comunicando. Então, a partir do momento que você toma essa premissa como, cara, eu acho que isso tem sentido, eu começo a perceber que se eu aprender a me comunicar melhor, eu vou ter mais resultado. Porque se eu não souber me comunicar, eu vou estar comunicando algo que às vezes eu não quero comunicar. Sim. Faz sentido? Faz sentido, total. Ficou claro? Total. Massa. Então, o que é que acontece? Eu posso dizer o seguinte, cara, não conheço até hoje, não sei a média de vida, mas eu não conheço até hoje nenhuma empresa que a gente entrou que não tivesse problema de comunicação. Todas têm, né? 100%. O ser humano tem por si só. Empresas são feitas de pessoas. Exatamente, exatamente. E todos nós podemos, e ainda que você se comunique bem, você tem onde melhorar. Tá? Então assim, dentro da empresa hoje, e a escuta faz parte da comunicação, mais até do que muita gente entende, porque o que acontece? Olha só. Não fale de escuta agora. Olha isso. Não. Eu vou só dizer o seguinte, comunicação, tá? Muitas vezes a gente pensa que comunicar é falar. E não é. Não vou entrar na escuta, fique tranquilo. Não é. Mas eu digo o seguinte, a gente acha que comunicar é falar. Porque, o corpo fala? O corpo grita, o corpo chora, o corpo se expressa. O corpo é super tagarela. Pra caramba, cara. E às vezes, se comunicar é perceber o corpo, o olhar. Isso aí. Às vezes o que você precisa comunicar pro outro, às vezes o outro não precisa de uma palavra sua. É isso aí. Precisa só de um olhar. Perfeito. Né? Então comunicar tem muito mais a ver com primeiro perceber
depois interagir. Eu vou aproveitar o gancho para falar de uma história pessoal. Por favor, cara. De um exemplo, né, para a gente trazer para aqui, de minha filha primogênita mais velha. Ela tinha uma inabilidade muito grande em se comunicar em momentos de dor. Tá? Em momentos de dor, ok. Então ela estava chateada com alguma coisa, estava triste com alguma coisa, ela ficava muito introspectiva. Ela não guardava rancor, não guardava mágoas, ela não sabia como se reaproximar das pessoas porque ela não sabia falar sobre aquele assunto. Okay. Ela não tinha como se comunicar. E aí um dia ela veio conversar comigo sobre isso e eu expliquei para ela que ela não precisa falar verbalmente. Ela podia simplesmente, se estava tudo bem dentro dela e a outra pessoa precisava entender que estava tudo bem entre elas, bastava ela dar um abraço. Ela vai lá, não fala nada, dá um abraço. Quem está do outro lado vai entender o que você quer dizer, vai entender, a mensagem é, tá tudo bem. Dá um abraço, não precisa dizer nada, dá um abraço e saia. Perfeito. E respeite o seu momento. E a partir daquele momento, minha filha se transformou uma outra pessoa na comunicação. Porque na primeira vez ela abraçou, na segunda vez ela abraçou, na terceira vez ela abraçou e falou. Na quarta vez ela abraçou e conversou horas. Na quarta vez ela tá mandando ela calar a boca. Ela não quero mais para o assunto, que tá superado. Eu percebi que você já aprendeu, né? Vamos então, agora, assim, faz total sentido com o que você trouxe aqui agora pra gente, né? Às vezes não é sobre falar, não comunicar. Aliás, na grande maioria das vezes não é sobre falar. Exato. E tem outra coisa. Se você vai, né? Você estava me falando que você gosta lá da França. Se você chega na França e vai se comunicar com um francês e você quer se comunicar com um francês, você vai falar inglês? Você vai falar... Não vai ser muito bem receptivo, né? Ainda tem isso? Os caras são bem patriotas. Os caras são bairristas pra caramba. Vai falar... Não, você vai procurar falar na linguagem do outro. É isso aí. Então, se você quer... você quer informar, aí você fala na linguagem que você quiser. No mínimo, um bonjour tem que sair, né? Pelo menos um bonjour. Né? Então, se você quer informar, quer colocar numa forma, você fala de qualquer jeito. Mas se você quer comunicar e tornar comum, eu preciso que haja um entendimento do outro. Então eu vou falar na linguagem do outro. Por isso que na reeducação emocional comportamental a gente vê, por exemplo, perfil comportamental. Né? São 4 perfis. Lobo, águia, tubarão e gato. A gente trazendo aqui, eu fiz uma análise, né? Tipo, não fiz seu teste, mas assim, tubarão, né? Lobo e tal. Não sou gato também não, cara? Cara, você é gato sim, mas é um gato. Eu não podia perder essa. É gato também, mas tubarão, repare uma coisa, aí eu vou falar uma coisa pra você, tá, Magno? Aí você pergunta assim, Pedro, me dê um feedback sobre o que eu fiz aqui, sobre o meu trabalho. Aí eu falo assim, Magno, veja bem, existem detalhes. Só essa espera já lhe deixou efervescente, sim ou não? Sim, com certeza. Porque tubarão é direto ao ponto, amigo. Claro, objetivo. Chegue pra ele e diga assim, velho, foi uma merda, refaça. Ok, pá, saiu, é isso aí. Resolveu e tal. Então, se eu comunico na sua linguagem, a probabilidade da gente se entender é muito maior. Então, comunicar é você entender o outro, perceber o outro, Perfeito. olhar o outro, ler o outro, entender, respeitar, empatizar. Aí, cara, você pode falar tudo. Uma comunicação positiva se transforma então numa comunicação afetiva? Total. O afeto é importantíssimo. Né? A gente falou tubarão, o gato ao contrário. Se um tubarão tá dando feedback pro gato, faz tamborim de gato. Porque ele vem lá, porra, tá uma merda no seu trabalho. O gato... né? O gato, você, vem cá, poxa, você sabe que todo mundo gosta tanto de você, o seu trabalho é tão legal, e, você nessa empresa é tão legal, papapá. Então, poxa, se você fizer isso, eu tenho certeza que o resultado pra gente, né? Ele sai amarradão pra fazer o trabalho. Então, a mesma coisa, só que dito em linguagem diferente. Perfeito. Então, quando a gente aprende realmente a comunicar, é quando a gente entende que não é sobre a minha pessoa. Né? É sobre como isso vai recebido pelo outro. Inclusive, quando a gente está falando de relacionamento, não sei se você conhece as 5 linguagens do amor. Sim. Pronto. A mesma coisa, cara. Né? Minha esposa, ela gosta de atos de serviço, por exemplo. Então, se eu quero demonstrar alguma coisa, eu vou lá e digo assim, eu faço alguma coisa por ela, ela se amarra. Outra coisa, ela gosta de dar presentes. Presente é uma linguagem, então eu dou um presente, ela fica amarradona. Já eu gosto de quê? Tempo de qualidade. Não desperdice meu tempo, não. Se você for fazer...
proporcione qualidade ao tempo que você está comigo. Né? Então, se eu pego a minha linguagem e vou falar com ela, às vezes não rola. E presente para mim não faz muito assim. Não, acho legal e aceito de bom grado, mas não é isso que me deixa nas nuvens. Então, se ela pega a linguagem dela, ela me enche de presente. E quando a gente começou a namorar, acontecia isso. Todo encontro da gente, ela vinha com presente. E eu comecei a ficar constrangido. E ela dizendo, te amo. E eu dizendo, caramba, velho, porra, você não tá me dando... O que eu preciso... Aí eu dizer, porra, velho, você tá dando muito presente pra mim. Entende? A gente se conhece há 8 anos, tá junto há 8 anos. Mas presente, ela é ela dizendo, te amo. Sim, perfeito. Só que na linguagem dela. Perfeito. Entende? Então, quando a gente fala na linguagem do outro, a gente estabelece uma melhor comunicação. E na empresa é assim. É a gente entender tanto os nossos subordinados, quanto o pessoal da líder, né? Como é que eu falo com o meu chefe, como é que eu falo com meus subordinados, falando na linguagem deles. Vou deixar você falar de escutar. Ok. Tô afim agora de ouvir você falar de escutar. Então, é diferente ouvir e escutar? É diferente, cara. Isso é uma das coisas legais, porque ouvir, tô ouvindo o barulhinho do ar, né? Tô ouvindo, passa um carro lá fora, papá. Então ouvir é você utilizar a sua acuidade auditiva. Agora, o escutar dentre todos esses sons, eu escolho esse. Bacana, você foca e dá atenção. Isso. A importância dessa escuta ativa no interpessoal que a gente acabou de falar aí. Conta pra gente. Total. Porque assim, quando eu fiz minha pós em psicologia positiva, o meu TCC foi como as emoções influenciam a escuta e, consequentemente, o aprendizado. Então, nosso estado emocional interfere diretamente na maneira como eu escuto. Vou dar um exemplo para ficar bem didático para a galera em casa. Eu tive uma noite bacana com minha esposa, foi maravilhoso, acordei com aquela pele de pêssego, né, e a noite rendeu. Aí eu acordei, tomei um banho, e aí Deus falou assim, amor, você pode fazer um café? Ela fala assim, acabou o café. Como é que eu respondo? Tanto faz, eu bebo uma água, eu saio no jejum, eu bebo um suco de laranja, tudo certo. Corta, outra situação. Brigamos de noite, discussão, dormiu de calça jeans e tal, aí aquele negócio daí, acordei atrasado, saí correndo, pô, você pode fazer um café pra mim? Acabou o café. Não é possível, essa casa não tem nenhum café. A frase foi exatamente a mesma, acabou o café. Dita pela mesma pessoa, na mesma entonação, foi exatamente a mesma coisa, mas o meu estado emocional interferiu totalmente na maneira como eu escutei aquilo. Olha só que bacana. Totalmente. Então, se eu estou no meu ambiente de trabalho e eu estou no meu melhor estado, a minha capacidade de escuta, ela vai me conectar com o melhor do outro. Por quê? Porque se você fala comigo zangado e eu não estou ensimesmado, eu falo assim, puxa, será que aconteceu com o Magno? Com o Magno. E não, Magno brigou comigo. Olha só, foco em mim, meu ego. Porra, o cara falou alto comigo, isso é um escroto, como é que fala assim? Eu. Agora, cara, porra, o Magno tá... Será que tem alguma coisa acontecendo com ele? Né? Magno, tá tudo bem com você, cara? Porque você tá um pouco chateado, posso te ajudar? Pô, você quebra as pernas do cara. É isso aí. Mas não só por técnica, tá? Deixando bem claro, não só por técnica, por realmente empatia. Por realmente você estar ali. Essa habilidade de escuta positiva, de que maneira que ela interfere positiva ou negativamente nas relações interpessoais dentro de uma organização? Eu falo tanto de líder com liderado, como falo de, por exemplo, cliente e fornecedor, por exemplo. A gente tem intenção positiva, que são as bases, né? Se eu estou bem intencionado, eu filtro a maneira como eu escuto. Então eu vou lidar com o outro, não com o crachá, mas eu vou lidar com a pessoa por trás do crachá. Né? Isso é um. Outro, o interesse genuíno. A escuta, ela precede o interesse genuíno. Às vezes a pessoa está falando com a gente, olha só que... Aí você... Qual foi o último lugar que você viajou? Só para um... Agora, recente, viajei com a família para Gramado. Gramado. Pertinho ali, passei um friozinho de 4 graus. Ok, aí olha só, Gramado. Aí eu aciono o seguinte, Gramado, tá aí, eu não conheço Gramado. Vale a pena marcar. Inclusive, o Vinícius até falou comigo pra gente ir pra Gramado. O que aconteceu com minha conexão com você?
A empatia aumentou. Não, eu tô falando assim, ó, você tava falando comigo e eu peguei meu pensamento e comecei a mergulhar no meu pensamento. Minha conexão com você, o que aconteceu? Perdi. Eu peguei carona no meu pensamento e fui embora. Então, você continuou falando comigo e agora tá parecendo a professora do Snoopy, blá, 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 porque eu tô aqui, ó. Não, porque Vanessa, papapá, tô no meu pensamento. Né? Perdi a conexão com você. Então, para eu manter conectado com você, eu aplico um exercício que você vai gostar muito, que é Mindfulness na escuta. Magno tá falando sobre a viagem para Gramado. Aí eu peguei carona nesse pensamento, aí eu falei, peraí, que voz eu tô ouvindo? Essa voz é de Magno? Não. Volta pra voz de Magno. Isso é muito comum de acontecer, não é? Muito! E tanto pro futuro quanto pro passado. Aqui, se eu tivesse visitado Gramado, você falou em Gramado, eu ativei minhas memórias e aí, Gramado, inclusive eu me lembro certa feita. E você tá aqui, ó, falando comigo abarradão, e eu tô aqui no meu pensamento. O Eckhart Tolle, né, do Poder da Agora, ele fala uma coisa muito legal, ele fala que às vezes a gente pega os pensamentos como cachorros encontra rastros. Tá levando um cachorro passear, ele pega um rastro e sai, né, desvia completamente do caminho. A gente faz isso com os pensamentos. Então eu perco a conexão com o Magno e vou para o meu pensamento. Então eu volto para você dizendo, quem está falando comigo? Essa voz é de Magno? Não, essa voz é minha mesmo. Volta para a voz de Magno. Por quê? Se você escuta na sua mente a voz da pessoa que está falando com você, é escuta. Mas se você ouve a sua própria voz, ego. Eu me ensimismei. Você perdeu o foco da minha atenção e agora a atenção sou eu mesmo, meus próprios pensamentos. E eu acho que isso se torna cada vez mais comum, aí eu vou me meter na sua área, pelo fato de a gente estar vivendo uma vida super acelerada e querendo viver muitos momentos ao mesmo tempo, fazer o máximo de coisas ao mesmo tempo para tentar aproveitar o máximo de tempo do dia, que parece que o dia cada vez passa a ser mais curto, né, na nossa vida. E eu acho que nesses momentos que a gente acaba se perdendo. Eu acho que essa habilidade, talvez, de ter celeridade em perceber que voz está na minha cabeça, esse time que seja precioso, porque talvez eu já tenha me desconectado muito da conversa. Bastante. Talvez eu já esteja sentado em Gramado, eu estou no Alasca já. Já peguei no frio de Gramado, já lembrei do frio do Alasca e já estou lá. Perfeito. Estou muito longe para me conectar de volta com você. Eu já perdi muita conversa. Já perdi. A escuta positiva foi embora. Foi embora. Nesse caminho. Foi embora. Eu tô certo nesse raciocínio? Certíssimo, é isso aí. E legal e que como treinar para que essa habilidade fique mais celery? Pronto. Aí, excelente você ter trazido isso. Aqui, no valendo, na escuta e tal, aí já é nível já mais avançado. Como é que você começa? Praticando o mindfulness em coisas mais simples. Por exemplo, acabou minha água. Mas tem uma pedra de gelo, serve. Então eu venho aqui, ó. Que temperatura tá isso, né? Que efeito isso trouxe daqui? Quando eu coloquei, que ainda tinha um pouquinho de água, né? Molhou um pouco meus lábios, eu senti que deixou minha garganta um pouco mais gelada, né? Então, assim, eu me conectei com o momento presente. Eu bebi a água no copo. E a maioria das vezes a gente não tá fazendo o que a gente tá fazendo. Nosso corpo tá fazendo e nossa mente está num canto, até o espírito em outro. Então a gente tá completamente... A gente está redigindo alguma coisa para o trabalho, com o olho na televisão vendo futebol e tomando aqui alguma coisa ao mesmo tempo, né? Exatamente. Está se dividindo em 3 pedaços para poder fazer nada perfeito, na verdade. Nada com qualidade. Excelente. E aí, isso me abre um gancho, que assim, na psicologia do positivo, um dos principais trabalhos é o trabalho das virtudes e forças de caráter, né? Que foi um trabalho do Seligman, Peterson e grandes autores, que alicerçou o trabalho da psicologia positiva. Fizeram pesquisa no mundo inteiro, Oriente, Ocidente, religiões, para saber o seguinte, quais são as 6 virtudes que são comuns a todo mundo, né? Aí chegaram vários, né? Sabedoria, temperança, 6. E cada uma delas você tem as forças que levam para aquela virtude. Então, sabedoria, criatividade é uma força que caminha na direção da sabedoria. Perspectiva é uma força que caminha na direção da sabedoria. Só para cortar aqui para gente. Ok. Beleza. Então, quando a gente faz o teste das forças de caráter, são 24 e todas são forças. Mas as 5 a 7, dependendo do autor, tem autor que fala 5, outros chegam a 7, primeiras são nossas forças de assinatura. Enquanto o perfil comportamental tem a ver com o momento, então tem momentos de vida que você está mais trabalhando, mais assim, mais assado, tem uma variação maior, as forças já são mais ligadas à personalidade. Então,
a minha principal força, e agora você vai ver que a gente vai fechar uma gestalt que a gente abriu mais cedo, é amor pelo aprendizado. Então quando você fala, pô, um bocado de coisa, porque estar estudando para mim é autotélico. Eu não preciso me formar, eu não preciso finalizar o curso. Não, eu me formo, eu fecho meu ciclo, mas estar ali, cada aula vale. Já te alimenta. Já me alimenta. Então quando você se conecta com as suas forças, você está vivendo o seu melhor. Por isso que, lembra? Performance igual potencial menos interferência vezes propósito. Isso está no potencial. Eu me conhecer. Perfeito. Então, se para mim amor pelo aprendizado é importante, e aí você pega e eu começo a trabalhar num telemarketing lendo script. Morri. Eu vou murchar. Até porque a minha segunda é criatividade. É isso aí. Então, amor pelo aprendizado e criatividade. Então, cara, quando você falou, você falou assim, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e nenhuma delas com qualidade. Sabe qual é a minha terceira força? Apreciação da beleza e da excelência. Então, se não for para entregar o melhor, eu prefiro não entregar. Então, se eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, isso prejudica algo que é valor para mim. Claro. Entende? Então, o mindfulness é uma maneira de você dizer assim, peraí. Se eu for lavar o prato, eu lavo o prato. Por quê? A quantidade de detergente na bucha, eu hoje sei, claro que não é colocado numa balança e tal, mas eu sei uma quantidade que gera uma quantidade de espuma e uma quantidade que dá para lavar X pratos. Então, é como se fosse assim, a minha produtividade é muito maior, porque eu estou ali. Eu estou vivendo o máximo, tirando o máximo daquele momento. Se eu estou distraído assistindo uma TV enquanto lavo o prato, eu posso trazendo espumou pra caramba, e esqueci de lavar um copo, botei lá um copo gorduroso, fiz um bocado de merda. Porque eu não estou lá conectado, entende? Entendi. Escutatória. Desculpem, escutatória. Na sua palestra do TEDx, sim, você abordou o poder da escuta positiva, né? Como nós já falamos aqui já nas últimas 2 perguntas. E o que eu queria saber de você aqui agora, como é que o gestor que está em casa, que já entendeu da importância da escuta positiva na relação interpessoal de uma empresa dele, como é que ele pode preparar a equipe dele para ter este tipo de habilidade? Como desenvolver isso em minha equipe? Eu estou com essa dor agora em casa e eu quero chegar amanhã na minha empresa e começar a trabalhar o desenvolvimento desta habilidade. Maravilha. Dentro da reeducação emocional, a gente tem uma parte que é a metacomunicação, e dentro da metacomunicação temos a escuta positiva, tá? É um tá? Guarda-chuva. A metacomunicação é composta de 3 áreas: escutar, auscultar e compartilhar. Qual a diferença? Escutar, eu estou falando, você tá ouvindo e, né, também, em vários momentos, escutando o que eu estou falando. Auscultar é você escutar os seus comportamentos privados. Ok. Meus pensamentos, meus sentimentos, meu corpo. Porque quando você faz isso, melhora a sua comunicação. Por quê? Tem uma técnica aí, é autoral também da gente, que é aprender a ler os nossos balãozinhos. Tanto balão, é como se a gente, sabe aquele quadrinho que você viu? Pronto. Você não vai esquecer porque os seus quadrinhos ali. Aí eu pego e digo assim, cara, tem um treinamento para você ministrar aqui dentro, para um liderado. Aí ele fala assim, não, eu sou péssimo em falar em público. Bom, quando você fala isso, seu inconsciente escuta 100% do que você diz. Eu não disse 99, eu não disse 99. Já criou a crença limitante. Não só criou, porque às vezes até já foi criada, mas você está reforçando. Tá aqui 2 neurônios, né? Um tique e um teco. Aí eles vêm aqui, se tocam, modo de falar, porque na verdade tem uma fenda sináptica entre eles não se tocam literalmente, né? Mas você tem aqui um dendrito, um axônio, que vai fazer uma conexão. Quando ele vai fazer uma conexão, você escutou uma palavra pela primeira vez, é isso que acontece. Ele vem aqui, dá um bzz. Aí eles falam, que palavra interessante. Aí você vai pesquisar sobre aquela palavra. Aí você repete aquela palavra. E aí você vai formando aquela conexão. Aquela conexão ela é tão bem formada que daqui a pouco você vai mielinizar, que você encapar os fios ali, e você vai transformar aquela conexão em algo que você acessa
Acessou muito, o cérebro começa a colocar atalhos ali. Você pega o computador, bota seus atalhos ali, mesma coisa, de tanto que você faz a respeito. Quando você faz isso com coisas boas, é maravilhoso. Mas quando você faz isso com coisas ruins? Então, as crenças terminam te levando a facilmente você acessar aquele hábito ruim. Então, é importante a gente perceber, né, a maneira como a gente está comunicando, para a gente falar, pô, às vezes você tem vícios de linguagem, às vezes você mal escuta o seu funcionário, às vezes você não percebe o real potencial da pessoa porque você não escuta. Às vezes você não percebe as interferências que estão agindo no seu ambiente de trabalho porque você não escuta, né? Tanto que feedback é super mal falado nas empresas. Nas empresas, né? Não na média de vida, mas no lá geral. Fora, tô brincando com você, mas lá fora você fala assim, mais tarde passe lá na minha sala que eu quero falar com você. Imediatamente não, acabou o dia do cara isso aí. Não é? Acabou, meu Deus do céu e tal. Então a gente associou muito feedback a coisa ruim. Mas se a gente entender que é o seguinte, independente do que vier de lá para cá, como eu vou lidar com isso? Existe uma oportunidade de amadurecimento e crescimento, caramba, né? Bicho, né? Eu posso transformar qualquer problema, porque na verdade qualquer problema ele pode ter ali um embrião ou uma semente de oportunidade. Qualquer problema. Se eu tiver essa capacidade de reciclar. Então quando eu aprendo a escutar, cara, eu transformo... Eu chego ao ponto, no livro eu falo sobre entrar em estado de aprendizado potencial. Entrar em estado de aprendizado potencial, a gente expande a escuta para escutar com todos os sentidos. Então, por exemplo, eu encostei minha mão aqui na mesa, eu estou aprendendo sobre densidade, eu estou aprendendo sobre aspereza, eu estou aprendendo sobre temperatura, só porque eu encostei a mão na mesa. Então eu estou em estado de aprendizado potencial. Escuta e todos os inputs, né? Porque fala é output, cara. Você consegue falar uma frase em russo? Ainda não. Ainda não. Por quê? Eu não estudei. Exatamente. Então a gente só fala aquilo que a gente o quê? A gente conhece, né? Que a gente conhece, cara. Então se eu só falo o que eu conheço, quando é que eu aprendo? Quando eu escuto. Agora a próxima vez que você me fizer essa pergunta, você vai passar vergonha, que eu vou responder em russo. Rapaz, aconteceu uma vez de eu falar isso num treinamento, aí deu assim uns microsegundos e um online, né? E aí o cara foi lá e falou, mas o cara foi no Google, deu tempo, foi no Google, botou uma frasezinha, botou como ouve, foi lá e blá. Eu falei, cara, você fala russo? Aí ele, tô lhe trolhando. Cara, você é uma enciclopédia ambulante, o cara chegou aqui, a gente já bate-papo, desenrolou muito fácil, eu tenho temas aqui que eu abordaria até amanhã de manhã, sem dúvida alguma. Eu estou fazendo um esforço sobrenatural para limitar alguns assuntos aqui, para encaixar no tempo do nosso pod. Perfeito, cara. Perfeito. Né, porque eu tenho que realmente tentar trazer o máximo de temas possíveis, abordar o máximo de informações possíveis com o menor tempo possível. Maravilha. Afinal de contas, eu sou um tubarão, então preciso ser objetivo. E ao mesmo tempo, lobo organizando. Mas eu não podia deixar passar isso aqui que eu vou perguntar agora para você, porque para mim é de suma importância, né, essa informação. Eu queria que você ajudasse. Na verdade, a palavra é essa, o podcast eu já lhe expliquei, ele foi feito para servir. Então eu queria que você ajudasse quem está em casa. Empreendedores, gestores como eu, como você, que estão assistindo a gente, com algumas orientações. Tá? Vamos falar de psicologia positiva e outras abordagens psicoterapeutas que podem contribuir na gestão de pessoas, no desenvolvimento pessoal e profissional de quem está em casa. Eu não estou falando do colaborador. Estou falando de quem eu, como empresário, eu como gestor, como me desenvolver através dessas abordagens e dessas ferramentas. Maravilha. Antes de tudo, é importante que a gente entender que é um processo de autoconhecimento e ampliação de consciência. Perfeito. Tá? É um processo de ampliação de consciência. Por quê? Consciência tem a ver com clarificar, com trazer clareza. Então, sabe quando você chega você que tem 3 filhos, né? Diz, papai, tem um monstro aqui no quarto, papapá. Ô filho, aí e você acende a luz, o que é que acontece naquele exato momento? O monstro desaparece. O monstro desaparece. E a consciência, ela tem muito a ver com trazer clareza. Então, às vezes os problemas que a gente acha que a gente tem, cara, não minimizando nenhum tipo de problema. Perfeito. Tá? Porque às vezes diz assim, qual a pior dor que existe?
Aí um vai dizer, é a dor do parto. Não, é a dor dor que você sente. Eu dei uma topada no midinho aqui, cara. Não venha falar de parto, caramba, e não. E se for relacionar o que é dor pra mulher, dor pra homem, a gente sai perdendo fácil. Né? Qualquer dor pra gente é dor. A gente já pensa em limiar pra dor, né? Então, é eu ter esse processo de autoconhecimento e ampliação da minha consciência. Me conhecer, né? Me perceber. Dizer assim, poxa, as minhas atitudes, a maneira como eu me comporto com minha esposa, com meu filho, no trabalho, pra onde leva esses meus comportamentos? Porque nos questiona, bicho. A gente acorda, dorme, que dia? Julho? Porra, já é julho. Aí daqui a pouco fala, caramba, daqui a pouco é Natal, o que esse cabelo branco estão fazendo aqui? Parece aquele filme de terror chamado Clique, você lembra? Sim, que o cara pega o controle remoto lá. É comédia, mas eu brinco de que terror. Adam Sandler. Né? É que, pô, o cara vai adiantando, daqui a pouco o cara começa a adiantar, e aí a gente viu... Tudo que ele não gostava, ele pulava e de repente ele sentiu falta de tudo que ele não viveu. De tudo que ele não viveu. Então, assim, ó, todas as situações que acontecem na nossa vida, elas são oportunidades de aprendizado. Degraus. Todas. Então, você que tá aí, tá em casa, tá escutando, às vezes você olha pra sua vida e fala assim, poxa, eu tô aqui nessa vida, às vezes eu não ganho o que eu gostaria de ganhar, meu casamento não é aquilo que eu gostaria, meu filho, blá blá blá. Mas a gente já acostumou, cara, você tá craque na habilidade de olhar o pior do melhor. Mas isso foi aprendido. O lado bom disso é do mesmo jeito que você aprendeu a agir assim, você também pode aprender a agir de outra forma. Que é de você até mesmo, aí já é outro lado da moeda, tá? Entre um e outro tem uma jornada. Mas é você até mesmo olhar o melhor do pior. É outro lado, tá? Não estou dizendo que você dorme, acorda vendo, né? Mas é uma jornada. Então, eu vi esses dias, até foi Vanessa que me mostrou uma menina que perdeu a perna e tal. E, cara, a maneira como ela lidou com isso na vida dela foi do caramba. Não é que ela não chorou, não é que ela ficou triste. Que ótimo, perdi a perna. Não é isso que a gente tá falando. Mas a maneira como ela ressignificou aquilo foi sensacional. Hoje ela é uma influencer e, assim, as pessoas... Ela fala de tantos relatos que ela traz das pessoas que dizem assim, cara, eu perdi minha perna e falei, acabou minha vida. Mas quando eu vejo você... né, ressignificando isso. Então, ela era uma pessoa, assim, todo mundo é especial, blá, 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 mas uma pessoa comum, assim, do dia a dia, que não tinha isso. Quando ela fez isso, ela se tornou alguém que começou a ajudar milhares de pessoas. E encontrou um propósito. Então, talvez a vida dela tenha se tornado muito mais significativa a partir daquele trauma absurdo, né? E eu tive a licença até para citar você, eu tenho certeza que você, né, vai ficar feliz com isso. Não citar o nome assim especificamente, mas eu atendi uma paciente de que ela estava trabalhando para passar num determinado concurso, né? Era uma coisa mais objetiva e no meio do processo ela recebeu um diagnóstico de esclerose múltipla. E foi um negócio brutal, porque, cara, esclerose múltipla, né, não é uma coisa simples. E a gente, né, trabalhou aquilo, no processo, e ela falou assim, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Ninguém gosta de dizer, pá, que massa, não é disso que a gente tá falando. Mas a gente aprendeu a ressignificar, ela aprendeu a ressignificar ali naquele processo, que ela disse o seguinte, cara, eu era uma pessoa que dormia, acordava, workaholic, louca, que não tinha nem tempo de fazer xixi. Inclusive eu dizia assim, esse negócio de fazer xixi é pros fracos. E a bexiga dela estava começando a falhar e ela não percebeu. Porque ela era tão workaholic que ela não percebeu. Então ela disse, cara, hoje eu consigo me conectar melhor comigo. Eu faço coisas que eu não fazia. Eu me relaciono com meu filho de uma maneira diferente. Então, ninguém quer receber um diagnóstico dele, mas hoje eu posso dizer que eu sou grato de ter recebido esse diagnóstico durante esse processo, né? Então, o processo de você ressignificar e até mesmo ver o melhor do pior, é possível a gente trabalhar, entende? E isso é trabalhado. A gente vê a vida de uma forma, e muitas vezes é porque meu pai, minha mãe, só que a gente fica, porque meu pai, porque minha mãe. Sim, velho, e o que você vai fazer com isso? Vai passar o resto da vida dizendo que porque seu pai, sua mãe, papapá. E você, cara, quando é que você vai tomar as rédeas e dizer, vou ser protagonista do meu destino? Eu vou agir para mudar os meus resultados, né?
sem demagogia, de que você dorme e acorda uma pessoa diferente, a não ser um trauma, um cara vai lá e pá, um acidente, o cara 3 dias vê as luzes, vai lá, volta, e o cara volta outro. Mas se não for um trauma brutal desse, o resto é trabalho, repetição, mudança de hábito, consciência, amplia consciência. Sem consciência não há mudança, mas somente a consciência não traz mudança. É preciso da ação. Por isso que a gente chama de conscientização. Perceba e começa a agir em relação a isso. Então, tipo assim, hoje ela é uma pessoa muito mais conectada. Quando ela bebe uma água, ela bebe uma água, né? Virou uma pessoa 100% diferente. Não, ainda continua gostando de trabalhar, a vida e mexe quando tá bem, porque vai e volta, né? Ela vai, trabalha e tal, mas já não tá mais desatenta a quando a boca fica seca, ela bebe uma água. Perfeito, perfeito. Para tudo aí agora. Para, porque essa aqui foi forte, hein? Para tudo e vem aqui, porque a gente queria entender até quando que você vai ficar terceirizando o seu problema, quarteirizando o seu problema, Excelente, procurando culpados aí na sua vida para o que não deu certo. O empregado que está culpado, o colaborador que é o culpado, o sócio que é culpado, o cliente que é culpado, o mercado que é culpado, né? Isso. O pai e a mãe que é culpado, a esposa, o marido que é culpado, os filhos são culpados, e você, do que você é culpado? A gente não está falando de encontrar culpas na vida, está pedindo para que você pare, como o Pedro falou aqui, de buscar, procurar, escavar o pior no melhor. Isso aí. Para observar o que você tem na sua mão. Isso. E com o que você tem na sua mão, faz o melhor que você pode fazer, cara. Isso. É sobre isso a vida, é sobre isso. É só assim que se sobe os degraus e se vence na vida. O sucesso ele faz parte de uma infinita jornada de erros. Erros que trazem aprendizados. Ó, isso é tão importante, cara, que você trouxe agora, sabe? Tão importante, porque a gente vive, eu chamo da escolarização 20%. Que é assim, ó, A, B, C, D, E, uma resposta tá certa, as outras 4 errada. É isso aí. Então eu vou me condicionando que erro é ruim pra caralho, porque se eu errar, a professora vai X, caneta vermelha, pá. Então errar é ruim. Eu sou condicionado a dizer que errar é ruim, então eu vou... É isso aí. Porra, mas não existe grandes ideias sem erros, não existe inovação sem erro, não existe criatividade sem erro, não existe resultados extraordinários. Qual a diferença do ordinário pro extraordinário? Nas duas palavras. Ordinário, extraordinário. Tem o que? O extra. O extra. Então, se você faz o extra, você tem resultado extraordinário. Mas pra você fazer o extra, você vai errar pra caralho. É como se fosse assim, pô, minha esposa aprendeu a cozinhar. Hoje cozinha é absurdo. Absurdo. Várias qualidades, mas eu só tô citando uma. A questão do cozinhar. Cozinha divinamente. Aí um dia ela fez uma comida, eu falei, pô, gostei dessa comida. Pronto, eu vou fazer essa comida o resto da vida, porque ele gostou dessa comida. Não, tenta outra. E essa? Pô, essa eu não gostei muito. Pô, ela vai lá e pá. Você vai ver. Aí volta, pá, faz outra melhor ainda e tal. Porque o erro, ele é matéria, pode ser, tá? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Imagina um joguinho de Lego. Depende do mindset, né? Isso. Lego. Aí você monta, fala assim, o que você achou desse dinossauro? Cara, mais ou menos. Desmonta, outro. Desmonta, outro. Matéria-prima. E aí você falou de resiliência, quando você me mostrou a árvore, maravilhosa, linda. E eu falei da questão da meta-resiliência. Então, resiliência é essa capacidade que os corpos têm de sofrer uma determinada força e voltar ao estado original. Beleza. Só que nós não somos objetos. Então, se a gente aprende a ser resiliente, a gente apanha e volta, pronto para apanhar de novo. Perfeito. Mas meta-resiliência você apanha, aprende, quando volta, já volta acrescido do aprendizado. Então eu vou tomar outra porrada, vai até o dia da sua morte, a gente vai tomar nossa porrada, mais outras. Aquelas eu não tomo mais. Entende? Então vamos errar até o último dia, mas coisas diferentes. Erro, aprendo e aí já faço. Não cometo o mesmo erro de novo. Não cometo o erro mesmo de novo. Então a meta-resiliência, ela é a capacidade da gente voltar ao estado não original, acrescido do aprendizado. Aí, bicho, tô pronto para novos desafios. Desafio é uma palavra que o tubarão gosta. Maravilha, adoro. Direto ao ponto, Pedro, o que é sucesso para Pedro Cordier?
Rapaz, sucesso para mim é a realização progressiva de um sonho válido. Eu ouvi essa frase em 1994 do Dexter Yeager, quando eu, na época, até tinha um negócio de emo e essas coisas de tal, daí eu participei daquele negócio, foi super divertido, porque conheci vários autores, li muita coisa, né? Aprendi muito. Não sabia que amor e aprendizado era a minha força, mas já sempre foi. E essa frase me marcou muito. É a realização progressiva de um sonho válido. Não tem a ver necessariamente com a parte de grana, né? Acho que dinheiro é bacana, como uma valorização. Um bom trabalho merece ser bem remunerado, ponto. Tá lá na mandala, inclusive. Mas é a realização progressiva de um sonho que é válido para você. Show de bola. Vou trazer aqui, pedir ao pessoal da produção para trazer aqui um mimo para você aqui da sua participação no nosso podcast, para que fique uma lembrança, uma memória afetiva aí da sua participação, que sempre que você veja, você se lembra do dia que você bateu um papo com o Magno aqui, no De Cara com o CEO. Ah, tem dos dois lados, tá tranquilo. Tem dos dois lados. Cara, eu vou pegar essa caneca e vou levar elas para as minhas reuniões agora. Porque eu tenho a minha caneca dos atendimentos e essa vai ser a minha caneca das reuniões. Olha que bacana. Vou cobrar essa postagem, hein? Pedro, eu tô extremamente surpreendido positivamente com o nosso bate-papo de hoje. Você é um cara que é referência no que você faz, é um cara que é muito respeitado, conceituado no que você faz. Realmente você tem muita habilidade no assunto. Eu tenho certeza que o que a gente gerou aqui hoje foram insights positivos e aprendizado, uma curva de aprendizado significativa para quem está em casa assistindo a gente. Com certeza tocamos aí em muitas lacunas profissionais que precisam ser preenchidas. Perfeito. Muitas mandalas incompletas que foram acionadas aí agora, que tem muita gente com certeza reflexiva em casa e que assistiu a gente aqui. Eu vou ler o meu livro, Escuta Positiva, do Pedro Cordier, e se você quiser também procura aí, tá? Vamos deixar aqui embaixo o link para poder você adquirir também o livro. Inclusive, eu vou deixar com você 2 livros para você sortear, fazer o que você quiser com seus leitores, seus seguidores, né? Vamos fazer o sorteio para vocês aqui no Insta, então fique acompanhando aí, aproveitando o gancho. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, depois de assistir o que você assistiu hoje aqui, vai lá e se inscreve agora. Olha a escuta positiva, escuta o que eu estou lhe falando, hein? Para de pensar no outro podcast que você vai assistir, ou na novela, ou no jornal. Para agora e clica, começa a seguir o nosso canal, dá o like no vídeo porque foi sensacional, compartilha com todo mundo que você acha que precisa ouvir isso aí, bota lá no grupo da família, bota no grupo do trabalho, manda pro chefe e sai do grupo, né? Manda pro chefe e espera amanhã para ver o que você vai ter de feedback. Foi muito bacana. Se você não me segue ainda nas redes sociais, me segue lá no Magno Luiz com 2 S, porque o meu S é de sucesso e eu gosto de sucesso em dobro, então são 2. Acompanhe a gente no dia a dia e você vai ver lá o livro do Pedrão para você concorrer e ganhar. Olha que bacana, hein? Pedro, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, foi incrível. E você continua acompanhando, maratona os episódios que já estão lá atrás, que passaram aqui também foram sensacionais, vem muita coisa boa por aí. Vamos voar. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Magno. Prazerzão, viu? Valeu. Tamo junto.